Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Before You podcast. Nós estamos aqui para fazer um podcast em homenagem ao Outubro Rosa, para falar sobre a saúde da mulher e sobre a mulher inspirando outras mulheres. A gente está aqui com a Mariana, ela é osteopata, com a doutora Fernanda, médica geriatra, e com a Amanda, psicóloga. Acho que vai ser um bate-papo bacana. Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa um recadinho para nós. Lívia, eu pensei em começar falando sobre o objetivo da campanha, mas de algo que talvez é mais profundo, né? Porque a gente para observar e as campanhas focam muito na parte biomédica, né? Na parte ali do diagnóstico, na parte da prevenção, e a gente esquece um pouco de falar que a prevenção ela começa um pouco antes disso, que os exames são uma consequência, né? E a prevenção ela pode começar pensando em como a mulher se relaciona com ela mesma, né? Eu penso que nós, mulheres, independente das idades, ela é muito cobrada em relação ao cuidado, né? De tudo e de todos, e ela acaba não tendo muito espaço para olhar para si, para cuidar de si, e quando ela se percebe, ela já está esgotada, ela já está emocionalmente exausta, e ela se sente muito desconectada do seu próprio corpo, não olha para si. Então, acho que a gente poderia pensar em começar falando um pouquinho desse tema, de como a mulher é vista na sociedade. Certo, bacana. Eu acho importante, né, porque tivemos uma evolução com o passar do tempo, onde a mulher ela adquiriu muitos direitos, o que é muito legal, mas onde ela adquiriu muitos papéis. E aí ela acumulou muitas funções. E aí talvez nesse meio tempo o autocuidado como mulher tenha se perdido um pouquinho, né? E o como ela se sente cobrada também e culpada de cuidar de si, né? Porque acaba não tendo espaço ali para ela, ela não se coloca na própria agenda. E em consultório eu percebo muito as mulheres se cobrando no sentido de, mas eu preciso primeiro pensar nos meus filhos, eu preciso pensar na casa, no meu trabalho. E mulheres que estão mais ali na fase madura, às vezes vêm até mim não sabendo quem ela é. Passa por um divórcio, passa ali pela formação dos filhos, e, de repente, ela se encontra ali sem saber quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, puxar essa campanha para esse olhar do autocuidado mesmo, né? Eu acho que muitas de nós, depois que a gente tem a nossa própria vida, né, que a gente sai da casa dos nossos pais, a gente deixa de olhar para a gente mesmo e a gente se anula um pouco como mulher. Quando a gente percebe isso, né, que a gente já tem os filhos, a casa, o marido, isso já vem uma sobrecarga muito grande. Porque, como a Lívia disse, a gente conquistou o direito de trabalhar fora, isso é maravilhoso. A gente tem a nossa própria renda, a gente contribui com a renda da casa, a gente contribui para o desenvolvimento dos filhos. Então, além da função de ser mãe, que a gente quer fazer com excelência, a gente tem a nossa parte profissional, a gente tem a nossa parte de cuidados com a casa, que mesmo que tenhamos ajuda de terceiras pessoas, a gente ainda tem as responsabilidades, né? E eu falo que, por mais que o marido seja participativo, a sobrecarga vem sobre a mulher. Porque tem muitos cuidados com os filhos que, por mais que o pai ajude em muita coisa, né, seja participativo, a responsabilidade recai sobre a gente. Quando a gente se dá conta disso, a gente já está numa sobrecarga emocional e física muito grande. E eu acredito que tudo isso, essa percepção da mulher com ela mesma, sobre como que está a vida dela, ela pode acabar até, talvez, repercutindo na saúde dela, né, na saúde física, porque ela se deixa em último lugar, ela não faz nenhum acompanhamento periódico para ver como que está a sua saúde. E aí, talvez, acho que é importante a gente trazer isso aqui, da necessidade de estar sempre se cuidando e olhando para si, para que as coisas não tomem uma proporção muito grande, para que quando ela precise se cuidar, que ela tenha esse olhar para ela mesmo sem culpa, para que, se algo aconteça, por exemplo, alguém que descubra uma doença, que isso não esteja já alastrado, né? Que esteja no início, que seja de fácil controle. Então, acho que é muito importante a gente falar dessa parte de sobrecarga emocional também. Ótimo. Eu acho também que é muito cultural, assim, a mulher ganhou espaço em
diversos setores, assim, com o tempo, mas tem uma coisa que existe desde a época das nossas avós, bisavós, e tem até hoje, que é a mulher assumir esse papel da cuidadora, né? Então, assim, é muito raro você ver o homem assumir esse papel, e quando você vê, normalmente é porque não tem uma mulher naquele contexto que poderia arcar com aquelas responsabilidades. Então, ele não tem meio que para onde correr, né? Claro que existem exceções, mas a gente sabe que são, de fato, exceções mesmo. E daí fica nisso que vocês todas comentaram, né? Eu acho que é aquela coisa de cuidar de todo mundo, e o cuidar de si mesmo acaba ficando ali, né, na ordem das prioridades, sempre para depois, e às vezes o depois acaba sendo muito tarde, E né? aí o depois já está alastrado uma doença e realmente ela vai precisar parar, né, para se olhar, para se cuidar, para se reconectar. Uma vez eu participei de uma palestra e a palestrante ela perguntou assim para quem estava ali, né, ouvindo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E todas tiveram uma resposta assim: meu filho, meus filhos, meus pais, meu cônjuge. E ela deu a resposta dela que, na verdade, a pessoa mais importante da nossa vida tem que ser a gente. Porque a gente vem em primeiro lugar, né? E mães e mulheres emocionalmente cuidadas por si mesmas, elas inspiram outras mulheres e elas, necessariamente, quando ela está emocionalmente bem, ela cuida da saúde e ela se valoriza, ela se prioriza, ela se coloca também em primeiro lugar. E não é o egoísmo, que muitas distorções cognitivas existem em relação a isso, é realmente um autocuidado, um amor próprio. É necessário. É, né? é uma necessidade. Não é luxo, Não é uma luxo, necessidade. é porque se ela tá bem, a mulher, eu falo que a mulher é o coração da casa. Se a mulher tá bem, todo mundo fica bem. Né? Então, se a mulher tem um tempo para olhar para si, ela vai ter mais paciência com os filhos, ela vai ter mais carinho com o esposo, ela vai ter mais cuidado com a própria casa. Porque, assim, a casa precisa desse toque feminino, né? A mulher é o coração ali de tudo, que ela vai coordenar tudo. Então, nós ganhamos muitos direitos, né, e deveres, mas isso é um prazer para a mulher também, eu acredito. A minha visão, né, como mãe, como mulher, como dona de casa, para mim é um prazer saber que a minha casa precisa de mim. Eu só não quero ter uma sobrecarga, né? Mas para mim, fazer com amor, fazer com cuidado, saber que eu estou cozinhando uma coisa que meus filhos gostam, cuidando da minha casa com amor, esperando meu marido com um prato que ele gosta. Isso é um cuidado. Mas se a gente se perder no meio do caminho, isso gera uma sobrecarga. Exato. E acaba pesando. Ao invés de ser um cuidado, um carinho, isso vira uma obrigação. Sim. E a obrigação vai pesar muito para o emocional dessa mulher. Exatamente. E tem aquele clichê, né? Quem cuida de quem cuida? Exatamente. Né? E a gente, principalmente eu e a Mari, que somos mães, assim, a gente percebe o quanto é difícil ficar doente. Nossa, né? Demais. Quando a gente tem filho, é muito difícil ficar doente. E a gente se depara, eu tenho a minha mãe, claro, mas a gente se depara num lugar de quem cuida quando a gente também fica doente. Né? Por isso que é muito importante também a rede de apoio, quando a gente fala de um diagnóstico, independentemente se é um câncer de mama ou outro tipo de câncer, é muito importante todo esse apoio que ela precisa receber nesse momento, né? Com certeza. É muito comum, acho que a Fernanda também deve perceber isso. Eu trabalho muito com rotinas, né? Consulta de rotina, os exames de rotina, rastreamento e tudo mais. E aí, toda vez que uma mulher... Falta um ano, que ela vem um tempo depois, a primeira coisa que ela fala... mas é que ano passado eu tive muito... Minha mãe ficou doente, meu marido não sei o quê. E aí, ela ficou em último lugar. De repente, né, todo mundo precisou dela, todo mundo teve sua demanda e ela ficou para o último plano. E o ano dela passou e não deu tempo dela vir, não deu tempo da saúde dela. E é aí que a gente fala, né, dessa importância da autoconsciência, do autoconhecimento, do autocuidado e de se colocar na própria agenda, que nem você falou. Para que não aconteça sempre isso, né? Porque daí um ano vai virando 2, vai virando 3, vai virando 4. E aí é nessa história que às vezes alguma coisa acontece, porque foi daí que a gente não pesquisou, não rastreou, não se conheceu, não se percebeu. E é aí que vem uma doença que a gente não notou antes, né? Eu acho que eu pego muito isso, como você comentou também, nesse contexto, mas dentro do que a gente estava falando, de quem cuida e tal, o que mais me chama atenção na minha prática é porque o cenário que eu atendo é sempre ali, normalmente um filho levando o pai ou a mãe na consulta, ou os avós e tal.
E daí, quando é um idoso ou uma idosa que requer muitos cuidados, né? Uma demência moderada, avançada, enfim, um paciente mais debilitado, às vezes, eu não consigo nem acessar o paciente, porque o cuidador está falando freneticamente, ele está tão sobrecarregado que a consulta acaba sendo mais sobre ele do que sobre aquele próprio idoso que está sendo consultado, né? E dá vontade, assim, né? A gente tenta abordar, olha, se você não estiver bem, a gente não vai conseguir prestar uma boa assistência ao seu pai, à sua mãe. Então, assim, a pessoa, é claro, né, tá dando o melhor que ela pode naquele contexto, mas ela não... ela tá tão dentro do furacão ali que ela não consegue entender que ela precisa se cuidar também para que, né, ela consiga prestar uma boa assistência àquele idoso, enfim, ao filho, a qualquer pessoa, né? Se a gente não tá bem, realmente o negócio não flui. Isso é muito frequente, né? Cuidar de uma pessoa, isso demanda uma energia, assim, é muito difícil, sabe? Eu acho que só quem tá ali na pele, até eu que lido com isso todos os dias no meu dia a dia, eu tenho certeza que eu não sei nem 1% do que é a dificuldade de você cuidar de uma pessoa que precisa de auxílio para absolutamente tudo, né? Então, assim, é muito importante que todas as mulheres devem se cuidar, né? Mas quem está assistindo, né, tiver ali uma demanda como essa, é muito importante ter um acompanhamento, às vezes, psicológico mesmo, ter um hobby, não só fazer os exames de rotina, né? Mas, assim, saber da importância de você dormir bem, de você se alimentar bem, de você ter uma atividade que te dê prazer, entendeu? Eu acho que isso acaba ficando muito de lado. Às vezes, elas até se esforçam para ir na consulta anual e fazer os seus exames de rotina, mas isso é nada se você não fizer ali o autocuidado do dia a dia mesmo, O basicão, né? que funciona, né? Exato. É verdade. Eu acho que hoje em dia, o ápice da vida da mulher é numa idade onde culmina que começam a surgir vários tipos de problemas de saúde, né? Porque antigamente a mulher casava muito mais cedo, tinha família muito mais cedo. Então, a expectativa de vida era outra, né? O contexto todo era outro. E hoje em dia, se a gente está falando de uma mulher com 40 anos... É a mulher que ela está no ápice, às vezes, da profissão dela. Ela está no auge da vida dela financeira, né? Ali dos filhos ainda crianças e tudo mais. E esses 40, 50 anos são exatamente, né, o marco ali onde a gente tem que várias doenças começam a aparecer, né? Uma hipertensão, uma dislipidemia, uma diabetes e onde começam, às vezes, os nossos rastreamentos, né? E assim também, o dia a dia mudou para a mulher, né? Para todos, na verdade. Então, o tempo da mulher mudou, mas a fisiologia não. Então, a fisiologia da mulher, a idade de ter filhos, ela não mudou e a mulher está protelando isso, tendo filhos cada vez mais tarde. Algumas optam por não ter. Então, o momento que a mulher está vivenciando, ele está diferente, mas a fisiologia corporal continua a mesma. Então, às vezes, antigamente a gente olhava mulheres com 50 anos, eram pessoas idosas. Hoje em dia, mulheres com 50 anos são maravilhosas, né? Então, no ápice do seu corpo aí, do seu desenvolvimento pessoal, igual a Lívia falou. Então, tudo isso tem muita relação dessa mudança de ambiente que a gente teve, mas a fisiologia corporal continua a mesma. Então, às vezes, no pico do estresse da vida da mulher, né? De profissão, de filhos pequenos, a demanda com a casa, já vem essa mudança fisiológica no corpo também, como a Lívia falou, né? Quando começa a aparecer algumas doenças. E ela está num momento de muito estresse, porque ela também está muito focada em outras coisas e acaba deixando ela para o último plano. Exatamente. E, assim, a gente sabe que o estresse, ele traz ali toda uma transformação no sistema imunológico, né? E existe muitas doenças psicossomáticas que aparecem quando realmente a gente não dá a atenção necessária para a parte emocional. E a parte emocional, ela fica por último mesmo, né? Ainda temos alguns estigmas em relação à saúde mental. A gente percebe que mulheres mais maduras, de 50 a 60 anos, elas, pelo menos na minha prática, elas procuram bem menos do que mulheres jovens a saúde mental, né? A gente não para ficar questionando muito uma dor de dente, uma questão cardiovascular, mas a gente questiona muito quando emocionalmente a gente está mais fragilizado e mais vulnerável, né? Então, a gente não se excita tanto em procurar um médico para as questões físicas, mas a gente se excita muito em relação a procurar uma ajuda mental e emocional, porque também socialmente a gente precisa estar forte, né?
A gente é cobrada também em relação a isso, estar forte, emocionalmente falando. É muito geracional isso, né? Então, assim, eu acho que você pega um jovem que vem na consulta que ele tá meio burnoutado, assim, enfim, ele já praticamente chega te pedindo antidepressivo, né? Agora, se você pega alguém mais velho, você tem que convencer, assim, é boa parte da consulta para você explicar que aquilo não tem, que muitas pessoas usam, que isso não quer, assim, Que não vai causar uma dependência, que é um tratamento, tem um período para iniciar e finalizar, né? Exato, é um processo de convencimento, porque é uma geração que cresceu aprendendo que, isso aí não tem problema. Frescura. Falta de Deus. Vai trabalhar que passa, né? Que é cabeça vazia. Então, assim, algumas frases que a gente cresceu ouvindo, só que agora a gente está construindo uma geração muito diferente, né? Que dá muito valor para a saúde mental, que se preocupa com isso, enfim. Só que isso era muito diferente no passado. Então, é natural, né? Por mais que a pessoa ela tente, ela esteja tentando acompanhar essas mudanças, internamente aquilo foi muito enraizado dentro dela, né? Então, é bem difícil mesmo. E puxando para o assunto do câncer de mama, o câncer de mama também... o câncer em si também é um assunto que foi muito velado, né? Não se falava muito sobre isso, alguns estigmas e distorções cognitivas de achar que o câncer pode ser um castigo, uma punição. Ai, coitada, uma pessoa tão boa foi ter câncer, né? E a gente percebe que a ciência evoluiu, câncer não precisa ser uma sentença de morte, né? A gente percebe que a ciência evoluiu, a medicina evoluiu e o autocuidado pode te trazer ali possibilidades de curar realmente um câncer, né? Então, existe ainda muita coisa que a gente precisa desconstruir em relação a esses assuntos, principalmente ao câncer, o câncer de mama que acomete muitas mulheres, é o segundo tipo de câncer que mais afeta as mulheres, né? Acho legal a gente falar um pouquinho também sobre isso, sobre Sim. o quanto é velado esse assunto. Que nem você falou. Câncer, toda vez que essa palavra aparecia, né, dentro de uma consulta, era uma sentença. Era uma sentença, crise de choro, ansiedade com toda a família, parece que realmente não teria mais jeito, né? O pior diagnóstico possível que se podia receber era isso, era câncer. E sim, nós ainda temos doenças muito graves e muito difíceis de tratar, né, principalmente se diagnosticadas tardiamente. Mas hoje em dia, com toda a nossa tecnologia, uma doença diagnosticada precocemente, ela tem altas chances de ser tratada e ser curada, né? Então, hoje em dia, ele já não é mais a sentença que talvez um dia ele tenha sido, né? Mas o estigma continua. O nervosismo que ele traz, a partir do momento que a gente fala essa palavra, continua, né? O peso que isso tem na família, continua. Acho que é a aceitação, né? Isso. Porque ela traz um histórico, assim, de muitas pessoas que perderam familiares com câncer. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, automaticamente ela vai se ligar ao pior desenrolar do prognóstico, né? Ela vai se prender à negatividade. E hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, né, o avanço da medicina, tem alta chance de cura, né? A maioria dos cânceres, assim, quando não muito agressivo, tem chances de cura. A Lívia, a Fernanda, mais do que a gente sabe, que quando diagnosticado mais cedo, quanto antes ser diagnosticado, mais fácil será o tratamento, menos agressivo esse tratamento e menos sobrecarga para esse paciente também. Então, apesar de difícil o diagnóstico, tem solução. E estamos aqui, né, em frente a uma pessoa que passou por isso. Mari, fala um pouquinho pra gente como foi para você. Então, para quem não sabe, em 2019 eu fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin de células B de mediastino, que é um câncer bem raro. Hoje em dia não tão raro, porque eu percebo que depois que a gente tem um contato com a doença, você começa a perceber que muitas outras pessoas também desenvolveram. Mas ele é um câncer considerado agressivo. E eu sempre me cuidei, sempre olhei para mim, mas também vivi a minha parte de sobrecarga emocional, de sobrecarga física, como mãe, como profissional, como esposa, dona de casa. E me deixei, me anulei, assim. Comecei a cuidar da minha alimentação, tudo mais, mas eu tinha sintomas, até procurei alguns médicos que não identificaram o que eu tinha. E quando eu realmente descobri o que eu tinha, é porque já estava muito avançado.
Então, eu fiquei 1 ano e meio doente até eu descobrir o que realmente eu tinha. Então, o tratamento foi mais difícil. O médico falou para mim, olha, tem 95% de chance de cura, mas a gente não pode errar no primeiro tratamento. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, fazer os exames para saber o subtipo de célula sanguínea que é certinho, para a gente começar o tratamento adequado, porque a gente não pode perder tempo. Então, foi um período muito difícil. Eu tinha 28 anos, no auge da minha carreira, a agenda começando a ficar cheia. Sabe quando você sonha assim, nossa, minha agenda vai estar cheia por 30 dias? Foi naquele momento. Quando a minha agenda estava cheia por muito tempo, minha vida estava bem estabilizada, financeiramente eu estava bem realizada, com 2 filhos pequenos, o Francisco tinha 3 anos, a Beatriz tinha 1 ano. Foi, assim, abriu o chão para mim. Né? É um diagnóstico muito difícil. Sim. Então, quando o médico falou para mim, você tem um linfoma, né? E o tratamento é quimioterápico, isso pesou demais. Na hora, é um misto de emoções, porque você, na verdade, você não pensa em você como mulher, você pensa nos seus filhos. Sim. É a primeira coisa que você pensa. Sim. Né? Eu pensava, meu Deus, eu não posso morrer, deixar meus filhos pequenos, se eu morrer, quem vai cuidar deles? Graças a Deus, nesse momento, eu tive uma rede de apoio sensacional, tanto financeiramente quanto cuidado com os meus filhos. Então, eu e meu marido, a gente precisava ficava internada, né, 1 semana para tomar quimioterapia, e minha mãe ficava com os meus filhos, então eu não tinha preocupação com eles, eu sabia que eles estavam bem cuidados. Meu marido se anulou profissionalmente para cuidar de mim. Que então, bom que você teve esse parceiro na sua vida, né? Porque muitas mulheres são abandonadas nessa fase. Ele foi maravilhoso. Então, assim, ele teve proposta de emprego nesse período que ele não aceitou. Ele se anulou mesmo profissionalmente para cuidar de mim. Graças a Deus, a gente teve essa possibilidade. Então, ele me acompanhou em todas as internações. Ele dormia comigo no hospital. Ele que me abraçava. Ele que compartilhou de toda a dor que eu senti. Que, para as pessoas, a gente quer se fazer de forte, né? Não, tá tudo bem, eu vou vencer, dar tudo certo, eu tô ótima. Por dentro, você tá moída. Você tá, assim, um caco, despedaçada. E sempre ele que esteve do meu lado, sabe? Então, me dando aquele abraço que não tinha palavra, né? Não tinha palavra. Aí ele tava ali. Tô aqui com você, nos momentos de angústia, nos momentos de oração. Que teve dias de eu falar para ele, amor, eu não consigo rezar. Eu tô sem força para rezar. E ele que tava ali segurando na minha mão e falava, não, ou então hoje eu rezo por você. Então, a gente vê com quem a gente casa, nosso parceiro, diante das dificuldades, exatamente, né? A gente já fazia 3 anos de casado, 4 anos de casado a gente tinha, quando tudo isso aconteceu, e ele foi muito parceiro. E ele é muito parceiro até hoje, graças a Deus. Então, esse diagnóstico, apesar de muito difícil, ele me fez evoluir muito. Como mãe, como mulher, como profissional, porque quando eu descobri o diagnóstico, a Beatriz com 1 ano, eu percebi que eu tinha voltado a trabalhar quando ela tinha 20 dias. Porque eu pensei nos meus pacientes que estavam em tratamento, que eu não podia deixar os meus pacientes sem tratamento. Eu pegava estrada de Ourinhos para cá com ela pequenininha, 7 horas da manhã, trabalhava, voltava, o Francisco eu pus na escola. Então, eu comecei a perceber que tudo que eu tinha feito pelas pessoas não tinha repercutido em nada de bom para mim. Né? Então, apesar de eu ter um compromisso muito grande com os meus pacientes, com a minha profissão, porque eu amo o que eu faço, eu deixei a minha família em segundo plano por isso. Então, com a doença, eu aprendi que a gente não inverte os papéis, a gente não inverte os valores. Primeiro de tudo, Deus, que a gente tem que ter fé, porque diante de um diagnóstico como esse, a única coisa que a gente pode fazer é ter fé e acreditar que vai dar certo, né? Uhum. Acreditar em Deus, acreditar nos médicos, porque é Deus que capacita os médicos para tratar tudo isso. Em segundo plano, a família, que você não pode colocar o seu trabalho na frente da sua família. Então, hoje, eu ainda luto com isso, porque a gente tenta ser perfeita, né? Mas eu ainda luto com isso, de priorizar a minha família, priorizar a minha saúde. Mas aí, o que a gente faz? Eu acordo mais cedo para ir na academia, porque eu não posso deixar de ficar com os meus filhos, porque também não posso deixar de trabalhar. Então, a gente tem que ir se ajeitando. Vez ou outra, eu falo, não, acho que hoje eu mereço ficar em casa uma sexta-feira para descansar, porque a sobrecarga está difícil. Então, é se respeitar, né? E assim, para mim tá tudo bem. Hoje, para mim, não tem problema nenhum. Eu falar, não, eu fiquei na minha casa, não fiz nada.
sabe? Antigamente eu jamais faria isso. Tipo, como assim eu vou falar para alguém que eu não fiz nada o dia inteiro, né? Vou admitir que eu fiquei sem fazer nada? Hoje não, hoje eu me permito. Hoje você se permite. E é gostoso. É leve, É gostoso né? não fazer nada. É gostoso não fazer nada, exatamente. Mas é que a gente tem uma cobrança, né? Eu vim de uma cobrança que minha mãe trabalhava em casa, minha mãe era manicure, trabalhava em casa, mas eu cuidava da casa para ela. E eu pensava assim, gente, o que minha mãe vai pensar se ela vê que eu não fiz nada o dia inteiro? Né? Uma cobrança do que as pessoas vão pensar da gente. É uma culpa. E às vezes ninguém tá nem É. aí. E a gente Às tá, vezes né? também tá descansando igual você. Você falando agora, eu lembrei, eu me mudei tem pouco tempo, né? Eu moro em Bauru, mas venho atender aqui em Santa Cruz. E logo que eu mudei, imagina, tava começando, não tinha trabalho, trabalhava pouco ali até as coisas começarem a fluir. E daí tinha dias que eu não tinha nada, que eu tava em casa o dia inteiro. E fazia tantos anos na minha vida que eu não tinha isso. E quando eu tava na correria, eu pensava assim, ai, nossa, quando eu tiver um tempo pra ficar em casa... Isso foi ano passado. Se eu falar que foi um ano que eu não aproveitei nada, porque os dias que eu tava em casa, eu ficava assim, e se alguém passar... Na minha casa é vidro, assim, e daí quem passa ali na rua de trás, eu fechava a cortina porque eu achava que alguém que ia ver que você ia olhar tava à que eu toa. tava, assim, numa quarta-feira em casa, assim, que vergonha. E não tem nada a ver, né? Ninguém tá nem aí. E a vida das gente se dá pessoas tanta continua, né? importância, né? Inclusive, às vezes até o contrário, né? A pessoa vê, nossa, ela tá descansando. Eu queria ter essa iniciativa exato. de descansar, né? De poder me dar descanso. E é uma coisa que é uma cobrança que vem da gente mesmo. Ninguém tava me cobrando, todo mundo, assim, as pessoas próximas a mim, não, tá tudo bem, né? O esperado, né? Você acabou de se mudar, tá tudo certo e tal. Mas pra mim era inaceitável, né? Que eu era uma folgada, que eu tava em casa naquele dia de semana que eu devia estar trabalhando, sabe? Então eu acho que é uma cobrança que às vezes vem muito da gente mesmo, né? O tempo todo achando que a gente tem que produzir e fazer e trabalhar, enfim. E eu acho que hoje o que a gente vê muito são vidas perfeitas na internet, né? São mulheres perfeitas, mães perfeitas, alimentação perfeita, rotina perfeita. E realmente isso não existe, gente, não existe. O que é perfeito para mim, às vezes não é perfeito para Fernanda, nem cabe na rotina da Amanda e nem da Lívia, mas às vezes o que eu tô vivendo hoje é o desejo da Amanda. Né? Então, às vezes, a gente pode se culpar, tipo, que nem você. Nossa, eu tô aqui hoje numa quarta-feira sem nada para fazer. E, às vezes, a gente tá desejando estar numa quarta-feira sem nada para fazer. Né? E a rede social, ela bombardeia muito isso na cabeça da gente. Né? E a gente, querendo ou não, a gente se compara. Nossa, a vida do fulano é tão redondinha, ela faz tanta coisa. E, às vezes, só posta, não faz nada. Exato. Né? E a gente acaba se cobrando por conta da vida que a gente conhece só um pouquinho toda do que a gente vê. essa comparação que a gente faz, Sim, né? E todo mundo é diferente, né? A rotina de cada um é diferente, a rede de apoio de cada um é diferente, a condição financeira de cada um é diferente. Então, não dá para se comparar, né? Eu acho que até a rede social, ela poderia vir como uma fonte de inspiração para tantas coisas boas, Sim. mas ela gera muito mais autocobrança, né? Porque a gente gostaria muito de fazer tudo aquilo que o fulano faz na internet e não faz, e de repente podia estar estimulando outros tipos de inspiração, né? Inspirando a se cuidar, mas na verdade, às vezes ela só gera culpa, né? De uma maneira mais real mesmo, né? Se cuidar, porque, querendo ou não, eles traz pra gente ali o cuidado, né? Em relação à rotina, atividade física, mas de uma maneira mais real, né? Mas eu também acho que cabe a nós a escolher quem que a gente vai seguir. Ah, sim. Esse tempo atrás eu fiz ali uma desintoxicação. Eu tô colocando mais pessoas reais, assim. Tá aparecendo bastante coisa de academia, porque eu tô bem focada assim, numa época mais fitness. Então, assim, cabe a nós também a fazer esse filtro, né? Do que a gente vai consumir, do que a gente vai olhar, quanto tempo a gente vai ficar em tela, né? Se alienando. É importante. E acho que outro tema que a gente poderia trazer aqui, nessa questão de autocuidado, é cuidado com a saúde como um todo, né? A gente falou do câncer, a gente vai voltar um pouquinho para ele depois, né? Vai falar um pouquinho de rastreamento, de diagnóstico, mas o cuidado na saúde como um todo, o momento de procurar um médico, quais são os períodos críticos da vida da mulher, né? Eu acho que todo mundo aqui tem um pouquinho sobre compartilhar, né? Momento de procurar ajuda para a saúde mental, em que momento eu agendo a minha primeira consulta com o geriatra, que é a pergunta que não quer calar para todo mundo, né? Qual é a idade certa? E eu acho que quando a gente fala aí dessa história de câncer de mama, o período que mais chama atenção acaba sendo o climatério, né? Eu, como médica da mulher, acabo pegando todas as fases, né? Desde a adolescência, a primeira menstruação,
aquelas que querem engravidar, as que conseguiram então fazendo pré-natal, as que já tiveram seus filhos, e até chegar no climatério, que é uma fase tão importante, assim, tão cheia de mudanças na vida da mulher. E nessa fase cheia de mudanças, tudo isso, todas essas experiências, né, que a gente já passou, toda essa questão da identificação da mulher, do papel dela, do que ela já viveu, o que ela é, se ela é mãe, se ela não é, se ela é filha, qual é a profissão dela, a função dela na sociedade, né? Ela chegou nesse auge agora e vem todas as preocupações com a saúde junto, então é muita coisa para essa mulher processar ao mesmo tempo, né? Então, o climatério acaba sendo uma fase muito crítica, socialmente e fisiologicamente no corpo da mulher. Eu acredito que a Fernanda também receba muitos pacientes aí nessa idade, também pega muitas queixas, né, de climatério, então acaba entrando muito nessa onda aí dos exames, das alterações de exames, lida um pouquinho com essa parte difícil, né? Sim, eu acho que você falou tudo, assim, é um boom de alterações, tanto fisiológicas, que são muito marcantes mesmo, né, com esse processo aí do climatério, mas é tudo aquilo que vem junto, né, porque eu acho que o peso que a gente tem socialmente em relação ao climatério é aquela ficha que está caindo do estou envelhecendo, né? E principalmente a mulher, né? Porque a sociedade, ela olha de um jeito para a mulher envelhecendo de um jeito muito diferente do que olha para o homem envelhecendo. Então, a mulher, ela tem, mesmo que ela seja, assim, trabalhe, seja muito feminista, enfim, internamente a gente cresceu muito com isso, então tem aquilo de que estou perdendo o meu papel na sociedade por estar saindo daquela fase reprodutiva mesmo, né? Porque a gente cresceu muito entendendo que o papel da mulher na sociedade é de prover, de ter filhos e tal. Então, assim, antes era muito... Hoje em dia, a gente já vê muito preconceito em mulher que não quer ter filho, né? Muitas pessoas olham com um olhar ruim. Mas antigamente era praticamente inaceitável você falar isso, né? E eu acho que você... perder a sua capacidade reprodutiva ainda tem um peso muito grande, né, na sociedade atualmente. E aquilo de, a pele não é mais a mesma, o cabelo não é mais o mesmo, não me sinto mais bonita, atrativa. Daí vem junto com as questões fisiológicas, né? A gente sabe que ali com a redução do estrogênio tem inúmeros sintomas, né? Principalmente os sintomas geniturinários ali da menopausa mesmo. Então, às vezes... dor para ter relação, né? Aquela atrofia vaginal que é muito comum nessa fase. Então, a mulher acaba tendo redução da libido por outras questões também, às vezes dor para ter relação sexual, perde essa questão ali de se sentir à vontade com o parceiro, acha que já passou a época dela, né? De se sentir potente e bem em relação a isso. Junto vem a questão, muitas vezes, da aposentadoria, dos filhos saindo de casa. Enfim, são tantas coisas que estão presentes nessa fase que acabam potencializando muito. Não é à toa que tem muitos sintomas que, de fato, estão exacerbados mesmo no climatério, mas que muitas vezes... são muito mais por essas outras questões sociais e emocionais do que pela própria questão fisiológica mesmo, né? Então, cria-se uma expectativa, muitas vezes, né, em reposição hormonal no sentido de que vai melhorar tudo, né? Vai melhorar meu sono, vai melhorar minha memória, vai melhorar tudo. E não é assim que acontece, porque muitas vezes a questão fisiológica pesa, mas ela não é tudo, é o contexto geral que a pessoa está inserida, né? Então, eu acho que como tudo na medicina, o tratamento precisa ser bem multi mesmo, né? Mas nessa fase, mais do que nunca, né? É uma fase que às vezes a gente negligencia, que precisa de ajuda, de acompanhamento psicológico, e é fundamental para você entender, ressignificar aquele momento, tentar ver de um jeito, com outro olhar, né? Um olhar de... Nossa, sei lá, já vivi tudo isso. Tentar ver outros valores, né, nessa nova fase, né? Porque a nossa vida é feita de fases e talvez a gente não consegue valorizar essa outra fase que também acho que a sociedade também não ajuda nisso, a valorizar, né? Essa fase do envelhecer, enxerga de uma maneira muito, muito negativa mesmo, né? De como algo pesado, que você não vai ter mais a mesma utilidade, né? E infelizmente, as mulheres 50 a mais, 60 a mais, não estão nos consultórios de psicólogos. Não... É muito difícil, né? Convencer. Eu percebo isso, porque principalmente quando a gente pega essa fase aí
40 a 60 anos, se eu pego uma mulher que está na transição ou já está aí na menopausa, ela 80% das vezes vem com algum sintoma aí psicológico, né? Seja a perda da energia no dia a dia, seja sintomas depressivos leves mesmo. E às vezes eu até consigo convencer ela a ir no psiquiatra, mas convencer ela a ir no psicólogo. É um tabu, né? É um tabu para essa geração. Então, às vezes, a gente consegue tratar várias coisas, consegue ali ver, adequar um tratamento, uma reposição hormonal, mas a reposição hormonal não vai sanar tudo, né? A reposição hormonal vai melhorar ali a atrofia vaginal, vai retardar um pouquinho do envelhecimento, talvez, da pele, mas a reposição hormonal não vai emagrecer, não vai melhorar a libido da noite pro dia. Não vai melhorar a memória. Não vai melhorar a memória, né? Não vai te tirar... Claro, às vezes ela vai amenizar um pouquinho dos sintomas depressivos, mas não vai te tirar aí de um quadro um pouco mais grave. E é aí que a gente precisa trabalhar um pouquinho, né? Dessa trabalho de sensibilização, né? É que a fisiologia da mulher é muito diferente do homem, né? Então, a gente não é linear nem por 30 dias, quem dirá a vida toda. Então, eu acho que essa oscilação hormonal que a gente tem também é difícil para a gente lidar com a gente mesmo. Então, a gente percebe na semana do período menstrual a gente mais cansada, aí vem cólica, indisposição. Aí depois você menstrua, a vida fica linda de novo, a gente tem ânimo para ir na academia, você tem força na academia, você tá mais disposta, daqui a pouco você ovula, você tá bem bonita, sua pele tá bonita, você tá com a libido lá em cima. Daqui 4, 5 dias você já está decaindo de novo. Então, essa oscilação é muito difícil para a gente, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações. E eu acho que quando a gente entra no climatério, pesa muito também. Porque daí muda muito essa parte fisiológica e o impacto que os hormônios fazem no corpo da mulher. E é importante falar só, né, Lívia, até que às vezes a mulher acha que é a partir do momento que ela entrou na menopausa, né, que de fato ela parou de menstruar, mas esses sintomas de oscilação hormonal, eles são muito frequentes muitas vezes enquanto a mulher ainda está menstruando naqueles anos que antecedem a menopausa mesmo, e a idade onde você vai entrar, de fato, na menopausa varia muito, né, então algumas mulheres acabam entrando mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. Então, assim, às vezes a mulher vai deixando mais para depois, né? Eu não tô nessa fase ainda, mas na verdade, às vezes ela já tá há algum tempo. E isso que você falou dessas oscilações hormonais é importante. Eu vejo que na nossa vida, né, como mulher, cada fase que envolve uma oscilação hormonal muito grande, né? Então, o pós-parto, a TPM, o climatério, enfim, são momentos onde a gente fica muito vulnerável, né? Então, assim, é claro que existem esses outros fatores que potencializam muito, mas não dá pra gente não pensar que fisiologicamente isso está explicado. Tem muita explicação racional para isso, né? E o quanto falta todo esse conhecimento, né, para as mulheres das fases que ela vai passar. Eu acho que quanto mais conhecimento, mais ferramenta você tem em recurso para lidar, né? Talvez essas informações não estão chegando nessas mulheres para elas entenderem mais o próprio corpo, a própria mentalidade que vai mudando também. Hoje, por exemplo, as mulheres 30 a mais que eu atendo, elas estão felizes com a maturidade. Elas enxergam a maturidade como uma libertação. A gente fica muito mais livre na nossa maturidade, né? Eu acho que falta isso também para a geração passada, de olhar para a fase com carinho, com autocompaixão. Acho que falta muito autocompaixão também em relação a cada fase da vida. Olhar os valores, as experiências, tudo que eu adquiri, tudo que eu superei, tudo que eu conquistei. Eu acho que acaba tendo uma distorção ali de minimizar aquilo que foi bom e fica maximizando tudo aquilo que talvez tem de mais limitação, de mais dificuldade. Eu acho que, assim, igual a gente falou, a medicina ela está em constante avanço. Então, como a Lívia falou, tem as reposições hormonais que não modificam a vida, não resolvem tudo, mas são aliadas, né, Lívia? Com certeza. E a medicina está aí para mostrar, porque tem muita gente que tem muito preconceito, não tem, Lívia? Com certeza. Vivência. Fala pra gente um pouquinho. Eu falo que é interessante, porque a gente viveu, né, no passado, uma medicina que ela era muito machista, né? Então, uma mulher que sentava na frente, predominantemente de um médico homem, ginecologista ou não, e falava das queixas dela de climatério, eu sinto muito calor, eu não durmo bem à noite, eu acordo com dor no corpo, eu tenho dor para ter relação, a minha vagina fica ressecada.
Assim, a maioria das respostas dos médicos era, é assim mesmo. É da idade. É da idade, é isso aí, você tá na menopausa. E pronto, ponto. Para poucas mulheres foi oferecida uma opção, né, um tratamento para fugir dessa realidade. E o tratamento hoje em dia ele existe, né, com várias alternativas, vai ser individualizado de acordo com cada um, mas o tratamento existe. E com muito embasamento científico, né? Sim, a gente, né, tivemos aí estudos no passado que geraram muito medo em relação a câncer de mama, né, reposição hormonal e câncer de mama, que foi aquele estudo WHI, mas foi um estudo, assim, um pouco pobre de comparativo, porque foram pegas mulheres que não tinham exatamente o mesmo perfil, né, todas as mulheres, idade, comorbidades, vícios, né, foram pegas aí uma amostra um pouco variada, que não dava muito para ter noção dessa questão do fator de risco, e onde foi testado uma ou duas combinações de hormônio, né? Então, a gente falava na época só de medroxprogesterona ali como associação com estradiol. E a gente tem hoje uma gama muito maior de reposição hormonal. A gente tem progesterona micronizada, que é uma progesterona mais próxima do natural. Então, a reposição não é mais a mesma reposição que se estudou lá no WHI. Só que esse estigma ficou, né? Que a reposição hormonal pode causar câncer de mama e não é bem assim, né? Se você não tem um risco pessoal já para a doença, ou se você não tem um risco familiar muito marcado para a doença, não é como se a reposição hormonal fosse provocar uma mudança no seu organismo que não estava programada na sua genética, né? Isso é muito pouco provável. A não ser que aquilo já estava ali no seu DNA, uma mutação de gene, o máximo que a reposição hormonal vai fazer é adiantar, né? Um câncer que viria ali com 70, né, 60, 70 anos, ele vai acabar vindo um pouquinho antes. Mas agora, a reposição hormonal em baixa dose, controlada, com acompanhamento médico, ser capaz de ir lá e provocar um câncer invasivo, metastático, numa mulher que se cuida, hoje em dia é pouco provável, né? A gente não tem mais essa realidade. Então, tem que ser bem indicado. Claro, o risco existe para aquelas mulheres que realmente fazem parte da população de risco. E para essas, a gente vai ter outras alternativas, né? Mas a reposição hormonal cabe para muitas mulheres, né? Então, hoje em dia, eu vejo que está mudando. Está mudando bastante. Eu percebo muito que toda vez que eu recebo uma mulher aí de 40, 42 anos no consultório, a primeira pergunta dela ali, eu vim, né, para isso, para aquilo. Mas e a menopausa? Tipo assim, não tô, que horas que chega, como é que vem, né, o que eu vou sentir. Então, assim, começou a vir um questionamento, né? Elas estão começando a querer saber como é, o que eu vou sentir, né? Estão começando a querer ficar esperto. Isso é bacana, porque se perceber, né? Sim. Saber, tipo, então, nossa, a hora que eu sentir alguma coisa, pode ser que já tá começando, né? A hora de eu começar a ficar mais atenta, vamos ver o que dá pra fazer. Eu já começo a tratar, não começo? Acho que o conhecimento é muito válido. Eu acho muito gostoso. Eu falo assim, grande parte do prazer na minha consulta é dar conhecimento. Não é nem só o examinar, o pedir exame, isso é o de menos. Mas o que eu acho mais gostoso é poder compartilhar a informação e o paciente entender. Então, sentar na frente da mulher e que ela entenda o que é o ciclo menstrual, o que é o fim da vida reprodutiva, o que é o ovário parando de funcionar. E eu sou cheia dos rabiscos, das metáforas. As minhas pacientes sabem, né? Que eu sou cheia de falar do Fusca. Que eu falo que a menopausa é o Fusca. Que você vai lá da partida, não pegou, da outra partida ele pega. Aí você continua andando. Aí você vai lá de novo, o Fusca morreu, dou uma partida, não pegou, dou duas, não pegou. Na terceira, talvez ele pegou. Vou andando mais um pouquinho. Chega uma hora que o Fusca não liga mais. E o ovário é a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ele não liga mais, entendeu? Que ele não produz mais. E dar esse conhecimento para a mulher, de saber qual é a fase em que ela vai começar esse esgotamento hormonal, quais são as alternativas, né, que ela vai procurar, isso é muito bacana. Né? E esse conhecimento, eu acho que o conhecimento de si, o conhecimento do climatério, o conhecimento da saúde, vem aliado com adesão a tratamento, né? Com adesão a consultas de rotina, a diagnósticos, a tudo. Vem importância nisso. Isso, né? Que você falou, Lívia, é muito importante, assim, até de que as mulheres estão te procurando mais cedo e essa queixa tá vindo espontaneamente, porque eu, às vezes, acabo pegando num contexto onde o resultado não vai mais ser tão positivo. Porque quando ela entrou na menopausa, ou quando ela estava naquele período ali, perimenopausa, antes, né, de fato parar de menstruar, ela nunca parou, não ia na ginecologista, não fazia esse acompanhamento, e daí, às vezes, chega lá com os seus 68, 70, enfim, numa idade que aquela janela de oportunidade de maior benefício da reposição hormonal acabou já se passando, né? Então, a gente sabe que não vai adiantar mais tanto, que o benefício não vai ser como seria se a gente tivesse instituído mais cedo. E dá um sentimento ruim, né? De pensar assim, nossa,
podia ter melhorado tanto, podia não ter passado por essas coisas, podia ter sido mais leve, e agora acaba que aquilo ali não vai trazer mais benefício nenhum. A gente tem que usar de outras táticas mesmo, O né? risco acaba, às vezes, O risco superando o benefício. acaba superando né? o benefício, Quando a gente sendo... perde a famosa janela de oportunidade, né? A mulher, quando ela entra nessa fase, a gente fala que tem uma janela de oportunidade, que é quando ela está ali no climatério, na transição menopausal, até mais ou menos os 60 anos. Passou dos 60 anos, institui uma terapia hormonal sistêmica, ela já começa a ficar um pouco mais arriscada. E, eventualmente, numa situação ou outra, a gente coloca, né? Dependendo do estilo de vida daquela mulher, né? Do nível de saúde dela, de comorbidades, às vezes a gente até arrisca um pouquinho mais. Mas é difícil, né? Fica mais difícil. E até, você falou isso, às vezes elas já chegaram para você no momento em que não dá mais. Uma coisa que eu sempre acabo perguntando, toda vez que ela já chegou para mim, que eu peguei uma paciente que ela já passou dessa fase, chegou já para mim nos 60 a mais, eu sempre pergunto, mas e como que foi a sua menopausa? Ah, nossa, eu sofri muito, eu tive muito calor. Eu falei, você não fez repouso hormonal porque não te ofereceram ou porque você não quis? Muitas não foram oferecidas. Muitas, a grande maioria. E as que foram oferecidas, na maioria das vezes, foi oferecido, mas desencorajado, né? Ah, não falou que tinha, mas daí eu fiquei com medo, né? Porque é o câncer, porque... Mas também não pontuaram certinho pra mulher. Por isso que é importante ter uma ginecologista pra chamar isso, né, gente? Ou às vezes eu nem sabia que existia, eu ouvi falar agora, porque minha filha, minha neta, enfim, alguém falou. Então, assim, nem passou pela cabeça, achou que era normal, né? É assim, a menopausa é assim. Por isso todo que a mundo menopausa é vista de uma forma muito ruim, né? Como algo doloroso, difícil, dificultoso, né? Toda essa crença envolvida. E não precisa ser, né? Claro, não, que nem a gente disse, talvez não vamos sanar todas as questões, mas grande parte a gente resolve, né? Porque a partir do momento que o conhecimento vem, a segurança é passada para ela, né? A gente vai adequando o tratamento. O que não dá para melhorar com a reposição hormonal, a gente vai talvez acrescentar um ansiolítico, um antidepressivo. O que não deu para melhorar com essas duas coisas, a gente vai partir para uma terapia, a gente vai incentivar a atividade física, porque a gente sabe, né, que a atividade física melhora muito a questão desses neurotransmissores, Com do certeza. bem-estar, da composição corporal. Então, é aí que a gente vai somando esse tratamento, eu né? acho que o conhecimento é melhor do que você oferecer a terapia. Sim, não é difícil a gente colocar na balança, mas é porque, de fato, às vezes cria-se uma expectativa muito grande e se você tem conhecimento compartilhado ali com o paciente, você alinha essas expectativas. Então, ele vai saber que ele pode encontrar a solução para aqueles problemas de outras formas, né? E daí cria-se o vínculo, aquele acompanhamento contínuo, de realmente confiar no que o profissional está te propondo. Isso faz toda a diferença mesmo, né? Eles se sentem mais acolhidos, mais seguros, né? Um tratamento mais humanizado. Sim, consequentemente, com mais adesão, né? Tudo aquilo que a gente entende, a gente aceita melhor. Exato. Muito difícil a gente, né, engolir aí um tratamento em que a gente não está entendendo para que é, o que vai fazer com o meu corpo e tudo mais. Perfeito. Então, é importante, né, esse conhecimento. E dentro dessa questão do climatério, vem tudo que a gente pode fazer, então, para diagnosticar, né, além da consulta, que vem os exames, né? Porque vamos por aí que o climatério vai entrar a partir dos 40, 45 anos, né? E a menopausa vai acontecer ali até aproximadamente 55, 60. O rastreamento do câncer de mama começa aos 40 anos. Então, é ali que começa, né? Esse rastreamento, os exames, coisas que vão também influenciar nossas opções de conduta nessa fase. Porque fazendo o rastreamento, a gente tem um diagnóstico precoce de algumas doenças. E aí, a gente, tendo o diagnóstico, a gente trata isso precocemente. Tratando precocemente, normalmente menos invasivo é o tratamento, menos sofrido é a recuperação do tratamento, né? E aí, consequentemente, a gente tem mais opções para... Olivia, eu acho que é legal você pontuar aqui o que seria esse rastreamento, o que inclui, quais são os exames, para que as pessoas tenham consciência, assim, se elas estão sendo bem amparadas, o que você indica de rotina assim, no seu consultório para uma paciente de 40 anos, por exemplo, que vai passar com você para você fazer esse rastreamento? São exames de sangue, são exames de imagem? Falando em câncer de mama, primeiro ponto, mamografia, né? A mamografia, ela é o exame oficial de rastreamento de câncer de mama, ela não é substituída pela ultrassonografia, nem pelo autoexame, porque a mamografia, o que eu costumo explicar é que ela é um panorama, ela é uma foto da mama como um todo, né? Para algumas mulheres, um pouquinho mais doloroso, porque aperta e tudo mais, mas eu falo assim, é uma vez por ano, né? Dá para suportar um pouquinho, porque o benefício disso é muito grande, né? O diagnóstico precoce.
Então, a mamografia é o exame oficial porque ela vai olhar minha mama como um todo. Se tiver alguma regiãozinha da minha mama alterada, uma calcificação, um aparente nódulo, qualquer coisinha que a gente achar que precisa complementar, a gente vai indicar outro exame, que nesse caso normalmente é o ultrassom. Porque o ultrassom ele tem mais capacidade de diferenciar as lesões. Entre cisto, nódulo, medir os tamanhos dessa lesão, né, em 3 dimensões. Então, ela vai dar um pouquinho mais de características sobre aquilo que eu vi numa foto, que é uma imagem 2D, né? E a partir do ultrassom, a gente consegue classificar lesões de baixo risco para câncer, lesões de alto risco para câncer. Toda vez que uma lesão é muito suspeita, o médico vai indicar, possivelmente, uma biópsia. A partir dessa biópsia, porque a gente dá um nome para a doença, né? Porque até que se faça uma biópsia, uma doença suspeita, ela é só suspeita. A partir do momento que a gente deu o nome para a doença, a gente dá o nome para o tratamento. Então, feita a biópsia, que vem o diagnóstico. É neoplasia, né? É câncer, não é? Faz estudo imunohistoquímico para qual tipo de câncer, aqui ele pode responder para definir o tratamento. Quando é que eu não vou fazer a mamografia? Eu brinco quando a paciente não tiver mama. Para todo mundo é a mamografia, entendeu? O ultrassom, ele vai ver como complemento, né? A paciente tem prótese, tem manobra para deslocar a prótese, né? Então, a gente empurra a prótese, faz a mamografia com uma incidência a mais, né? Normalmente, a gente faz 2 incidências, né? Aperta a mama em 2 sentidos e complementa depois com ultrassom só se necessário. Se a gente ficar com um pouquinho na dúvida em relação à prótese, né? Porque desloquei, mas achei que a prótese não saiu totalmente da frente da imagem, eu posso aí, eventualmente, indicar um ultrassom já junto com a mamografia. É muito individualizado, tá? Mas, de padrão, rotina é a mamografia. Se a gente pensar em outros exames, não é nem bem uma questão de protocolo, tá? Mas, assim, eu penso que uma mulher a partir dos 40 anos, normalmente é uma mulher que já tem um pouco da mudança da composição corporal, né? É uma mulher que, em sua grande maioria, já não está no auge da atividade física, né? Da massa magra e tudo mais. Então, é comum que a gente solicite, principalmente no climatério, exames para pesquisa de colesterol, hipotireoidismo e dosagem de algumas vitaminas pontuais que podem ser importantes nessa questão do metabolismo. Vitamina D, importância no metabolismo do cálcio, e exame físico, né? Aferir a pressão, os outros exames de rotina, né? Continua o rastreamento do câncer de colo de útero e tudo mais. Então, assim, é uma série de exames, é uma coisa muito mais complexa, né? Mas falando aí do essencial nesse momento que a gente fala de Outubro Rosa, a gente está falando mais do câncer de mama, então é mamografia. Certo. E quando existe histórico na família? É antes dos 40? Antes dos 40. A partir do momento que tem um histórico familiar, a mamografia ela é indicada ou a partir dos 30 anos ou 10 anos antes da doença do meu familiar. Por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama com 50 anos. 10 anos antes dos 50 seria 40. E aí a gente vai pegar a menor idade. Então, eu vou rastrear com 30. Entendi. Agora, minha mãe teve câncer de mama aos 35 anos. Eu vou começar aos 25 anos. Então, é sempre a idade mais precoce. Ou 30 ou 10 anos antes da doença do meu familiar mais próximo. Tá. Legal. Legal essa informação. Acho que só vou agregar. Você comentou da importância de rastrear o câncer de colo de útero, que a gente fica falando muito de mama, mas é muito importante, né, a gente fazer esse rastreio. E pensando em menopausa também, lembrar da densitometria óssea, que é algo que eu vejo que acaba passando muito batido no consultório. Quantas e quantas mulheres ali, 60 a mais, nunca, né, 70, 80 anos, enfim, alto risco de... Nunca fizeram, nem sabem o que é densitometria óssea, né? Então, a saúde óssea acaba ficando mais comprometida com a menopausa mesmo. Então, a gente tem que lembrar de fazer esse exame. Está indicado ali, né, teoricamente, depois dos 65 anos ou um pouquinho antes, se a mulher tiver algum fator de risco adicional para osteoporose, né, uso de corticoide, anticonvulsivante, outros remédios que comprometam ali a saúde óssea. E quando a gente está falando do idoso, né, se é um idoso que tem uma mobilidade mais comprometida, tem um déficit sensorial, não enxerga direito, tem um risco adicional para quedas, uma polifarmácia, caiu várias vezes no ano, enfim, a gente sempre tem que pensar, né, em olhar com mais carinho para isso e lembrar de ter a densitometria ali no rol dos nossos exames de rotina, principalmente para mulher, que é uma doença muito mais de mulher do que de homem, né? Com certeza. Acho que entra pouco, talvez, na
na nossa rotina, mas em teoria também deveria ser feito, né? A partir de 50 anos, pelo menos uma colonoscopia, né? Rastreamento de câncer de intestino. Pouco falado, né? Um exame onde ainda tem muito tabu. Todos os exames de rastreio oncológico vão muito bem. Quando chega na hora do câncer de cólon, é bem difícil mesmo, né? E é extremamente importante mesmo. E quanto mais cedo, se você fizer a partir dos 45 anos mesmo, conforme a gente recomenda, tem uma validade de 10 anos o exame, se ele estiver normal, né? Se não tiver nenhuma alteração. Então, se você fizer, quanto mais precoce, melhor, né? Porque depois, com o envelhecimento, às vezes fica mais debilitado, o preparo é mais difícil, é difícil fazer a colono ambulatorial, às vezes precisa ser num regime de internação, ou naquele regime de uma internação como se fosse num hospital dia, né? Fazer o preparo ali no local onde o exame vai ser realizado, e daí depois o paciente acaba indo para casa, mas é mais chatinho, né? Então, assim, eu acho que se a gente começar a fazer no período certo, é o ideal, e é uma coisa que a gente não escuta tanto falar como se escuta falar sobre mamografia, sobre os homens, né, que rastreiam ali com PSA, toque retal, câncer de próstata, e o câncer de cólon sempre acaba ficando em segundo plano mesmo. Poderia ter uma campanha também, né? E os exames laboratoriais de rastreio, eles são confiáveis? Assim, os CAs, vocês costumam pedir ou não é usual? Como que funciona? Os marcadores tumorais, na verdade, eles vêm como um complemento depois, para talvez uma pesquisa de estadiamento da doença e uma pesquisa de possível comprometimento a mais. Mas nunca como rotina? Nunca como rotina. Jamais. Até porque a maioria deles Porque são hoje em dia a específicos. gente vê muitos médicos com marketing muito bons, né? Que antes do paciente ir para consulta já vem com aquela lista de 75 exames e já tem rastreio de tudo quanto é coisa ali. E a pessoa já fica meio receosa quando vê ela fala, nossa, pedi um exame de marcador tumoral, já fica mais receosa. Então, isso não é usual. Isso causa uma ansiedade tão desnecessária, grande, né? desnecessária. E é justamente por isso que, né, para um exame ser considerado um exame de rastreio, é um exame que tem que ter uma sensibilidade muito alta, né? Então, ele tem que ser capaz de detectar os doentes dentro das pessoas que podem ter aquele diagnóstico. E a sensibilidade dos marcadores não é uma sensibilidade boa, então isso por si só já elimina essa possibilidade de exame como um exame de rastreio, fora a questão emocional que isso representa. Sim. Porque daí, às vezes, vem um marcador tumoral aumentado, que pode ser que não signifique nada para aquela pessoa e vai causar um estresse muito grande. Assim como tem outros cânceres que a gente vê muitos médicos por aí rastreando como se fosse um rastreamento de rotina, e que não fazem parte, porque são cânceres que não são tão comuns assim, que às vezes nunca iam vir, aquele nódulo, aquela alteração, aquele indivíduo nunca ia vir a desenvolver a doença, e muitas vezes é submetido a uma biópsia desnecessária, todo aquele processo né? de fazer o exame, esperar o resultado da biópsia ficar pronto, né? Eu acho que a tireoide, sem dúvida, é uma das campeãs aí, né? Ultrassom de tireoide, que às vezes a gente vê com muita frequência, e muitos nódulos que muitas vezes jamais seriam descobertos, porque não precisaria ser um exame de rotina, e as pessoas, muitas vezes as mulheres, que é muito mais comum nas mulheres também, vão ser submetidas, né, a uma biópsia, uma punção, e aquilo causa um dano emocional, um estresse para a mulher, para a família, para toda aquela rotina familiar desnecessária. Então, eu acho que os exames de rastreio são importantes, mas a gente tem que ter muita parcimônia no que pedir, porque para não fazer uma coisa que poderia ser um grande aliado ali numa saúde, no envelhecimento adequado, se tornar um tormento, sabe? Porque é o que acaba acontecendo quando o exame é mal indicado. Sim, é o que você disse, né? Para algo ser rastreado, aquilo precisa ser estatisticamente relevante, né? Exato. Então, precisa ser uma doença muito prevalente, como o câncer de mama é, né? O segundo tipo de câncer mais comum em mulheres, como o câncer de colo de útero é. Segundo, precisa ser uma doença tratável, né? Que tenha conduta, porque se não faz sentido a gente diagnosticar uma coisa, pedir um exame, se não tem o que eu fazer quando eu diagnosticar, né? A gente precisa entender que o exame de rotina, esse gasto, essa coisa precisa vir se realmente der para eu fazer algo com isso, né? Uhum. Então, estatisticamente relevante, precisa ser uma doença comum, precisa ter conduta, tratamento, opções para se tratar, e precisa ter um bom exame que faça isso, né? Um exame que tenha sensibilidade ou especificidade
suficiente para isso. Se não tem, então já por si só não vale. E só deixando claro, né, às vezes as pessoas confundem muito. O rastreamento nada mais é do que você pesquisar uma doença num indivíduo assintomático, simplesmente porque trata-se de uma doença extremamente prevalente e que o exame preencheria todos esses critérios que a Lívia falou. Se não, não faz sentido a gente continuar com esse rastreio. Entretanto, se a pessoa tiver sintoma, é muito diferente, né? Então, por exemplo, às vezes um rastreio para um outro câncer, enfim, que não faz parte dos de rotina. Eu não vou pedir se o indivíduo estiver assintomático, mas se ele tem um sintoma característico daquela determinada doença, daí para ele eu vou pedir. É por isso que é importante a avaliação assim individualizada mesmo, né? Isso vai para câncer como para outras doenças, né? As vitaminas, né? Que é um grande, todo mundo quer dosar vitaminas ali de A a Z e todos os micronutrientes, minerais e tudo mais. Eu sempre falo para os pacientes, olha, eu não sou aquela médica que vai te pedir aquele monte de vitaminas, eu vou pedir as principais deficiências nutricionais no idoso. Agora, se eu estiver atendendo um paciente que é um alcoolista, por exemplo, então ele tem um maior risco de desenvolver outros déficits que um indivíduo que não bebe não teria, né? Ele tem uma doença que causa uma má absorção ali, ou fez uma cirurgia bariátrica prévia, enfim, outros fatores que agregam risco, daí você adiciona exames a mais para pesquisar determinadas doenças mesmo. Caso contrário, se for aquele geralzão, o famoso check-up, que teoricamente se enquadraria ali para todo mundo, a gente tem muito bem estabelecido quais são os cânceres que precisam ser rastreados e quais são as doenças que precisam ser pesquisadas nas determinadas faixas etárias. O que vem a mais vai depender ali de individualizar cada caso a caso mesmo. Acho que a gente podia guiar um pouquinho agora, até para ficar um pouquinho melhor para quem for assistir isso. Acho que a gente acho que ficou até bem estabelecido sobre rastreamento, né? Acho que que fica aí o que temos de mais recente, rastreamento dos 40 aos 74 anos, Febrasgo, INCA, anualmente mamografia, Ministério da Saúde por questão de recursos, bianual, para toda mulher sintomática ou assintomática, né? A mulher sintomática, eventualmente, lesões palpáveis, ela já vai fazer outros exames agregados além da mamografia. E o autoexame não exclui. Não exame, exclui. né? O autoexame, eu não tiro a importância dele, né? Ele não vai vir para... Só porque ela não sentiu nada, não quer dizer que ela não vai fazer a mamografia. Sim. Até porque, como a Fernanda explicou, exatamente para pesquisar naquelas que não estão sentindo nada, né? Mas o autoexame, ele faz parte do autoconhecimento que a gente falou. Às vezes a mulher nunca colocou a mão na mama, nunca percebeu como que é a composição natural da mama dela. Sim. De repente, entendendo a composição natural, olha, minha mama é um pouquinho mais firminha do lado de fora, nessa daqui tem uma região um pouquinho mais dura, olha, uma maior que a outra. Esse conhecimento do próprio corpo, quando aparecer, se aparecer uma alteração, vai ser mais difícil, né, mais fácil de notar. E quando, né? Normalmente elas me perguntam, mas como que faz? Que horas que faz esse autoexame? Eu falo, para autoconhecimento, você pode fazer esse exame até uma vez por mês, fora do período menstrual, porque no período menstrual as nossas glândulas aumentam, elas mudam um pouquinho de textura. E a forma como eu acho mais fácil é no banho, que você já tirou a roupa, você está ali embaixo do chuveiro, a pele fica um pouquinho mais sensível com a água. E aí, mão atrás da cabeça, vai dedilhando a mama toda como se fosse um reloginho. De cima para baixo, vai sentindo a mama toda. Sentiu alguma coisa diferente? Tem, né? Parece que tem um carocinho, uma bolinha mais dura, né? Ela doeu. Vai ao médico, né? Ainda que seja para o médico fazer o exame físico com você, passar a mão na sua mama e falar, olha, não é nada, isso aqui é uma glândula, deixa eu te mostrar como é que é. Mas pelo menos, né? Isso te leva até a iniciativa de procurar um médico quando você perceber que tem algo diferente. Eu fiz, não senti nada, então esse ano eu não vou fazer mamografia. Não é por aí, né? Não é porque você não sentiu que não tenha. Porque o rastreamento vem exatamente para a gente pegar aquelas lesões menores que 1 centímetro, que normalmente não são palpáveis no exame físico. Né? Porque se fosse assim, a gente só palpava a mama de todo mundo e não precisava fazer exame de rastreio, né? E além do autoexame não excluir, acho que a gente pode falar um pouquinho, talvez, das consequências dessa doença, né? Descobrir, né? Diagnostiquei um câncer de mama. E aí? Primeiro, a gente precisa ter uma noção de qual o nível de doença, né? Então, quão avançado está esse câncer, o quanto ele já está infiltrado na sua mama, se ele já se espalhou para alguma região do corpo, né? O câncer de mama, ele tem possibilidade metastática, quanto mais ele avança, mais a possibilidade dele ir parar em outros órgãos, principalmente pulmão, fígado, ossos e cérebro.
quando é o caso, a gente vai indicar os exames para pesquisar a doença nesses outros órgãos e aí a gente vai definir um tratamento, né? A partir do nível de doença, a gente define o tratamento. Então, hoje em dia, com o diagnóstico precoce, a gente tem tratamentos onde é possível a gente tirar só uma parte, né? Um quadrante, um segmento da mama e complementar, eventualmente, com radioterapia ou não. E quando a doença é mais avançada, mais coisas vão sendo precisas, né? Uma mastectomia, retirada da mama inteira, radical, um esvaziamento dos linfonodos, da axila, uma quimioterapia adicional. Então, vai depender muito de como é o nível, né, dessa doença, o quão avançada ela está, para definir qual vai ser o tratamento. E o tratamento, às vezes, também traz algumas consequências, né, para o corpo. Nem todo tratamento é simples, né? Passar por um procedimento cirúrgico, passar por uma radioterapia, por uma quimioterapia, é uma experiência, às vezes, um pouco individual para cada um, em termos de dor, de efeitos colaterais. E até eu gostaria de te perguntar, Amanda, qual o tipo de apoio que a gente oferece para essa paciente, né? Porque o diagnóstico está ali, às vezes a gente até oferece o suporte que dá, é um momento muito tenso, né? A gente às vezes foca muito nessa questão do apoio na hora do diagnóstico, mas enquanto ela está tratando, né? Como é que fica o psicológico dessa mulher? É muito Abalado. Com certeza, né? É muito sensível tudo isso, porque também mexe muito com a imagem dela, né? E a autoestima para a mulher é algo muito delicado, né? Então, ela não se reconhece mais no próprio corpo, ela tem alguns lutos simbólicos no sentido de perda de função, perda de rotina, perda da própria saúde, né? Mas em relação a apoio, eu acho que sempre é muito importante sugerir um apoio psicológico profissional. E a Mari trouxe algo muito importante que o marido dela fez, foi às vezes não tem palavras mesmo, né? Às vezes é o silêncio e tá ali, eu tô com você. Como que eu posso te ajudar nesse momento? Às vezes o silêncio já é uma ajuda, né? Acho importante a gente não minimizar a dor no sentido de vai dar tudo certo, você é forte, né? Você vai passar por isso, você é guerreira. Eu penso que o melhor apoio que você pode dar para essa pessoa é estar ali do lado e falar, tô junto com você, eu não vou conseguir passar por você diante dessa situação, mas eu vou passar junto com você de mãos dadas. Então, acho que o melhor apoio é você realmente estar ali. Nem sempre a gente vai ter as palavras certas e a solução naquele momento, mas a presença é o principal apoio. Mas o meu tratamento todo, né, ele durou de abril até outubro de 2019. Ninguém me ofereceu ajuda psicológica. E no Ninguém sugeriu. Não, e no meio do furacão, eu também não me atentei. Sabe, ninguém falou assim, olha, você não quer procurar um psicólogo para conversar, né, para te ajudar? E eu ficava internada, com certeza, no hospital tinha esse serviço. Claro. Ninguém me ofereceu. Psico-oncológico, né? E ninguém me ofereceu. Então, hoje eu vejo que, assim, que poderia ter deixado o caminho mais fácil. Exato. Porque, assim, além do peso da doença, né, quando você recebe o diagnóstico, vem a autoestima. Autoestima. Que para a mulher é a primeira coisa que você pensa, eu vou perder meu cabelo. E mexe com a feminilidade, né? Cabelo, a mama. Eu vou perder meu cabelo, e aí o médico falou assim para mim, quando ele me passou o tratamento, né, quando saiu o exame imunistoquímico com o tipo certinho, que ele me passou o tratamento, eu perguntei para ele, eu falei, mas eu não vou engordar? Ele falou, vai. Ele falou, e se você engordar, mais ou menos de 18 a 25 quilos, a gente vai entender que o tratamento está dando certo, né? Porque eu usava uma dose muito alta de corticoide e tudo mais. Aquilo, para mim, pesou tanto, mais do que quando ele falou assim para mim, você também vai perder o seu cabelo. Porque o engordar mexe muito, né? Mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, com tudo. Aí você pensa no casamento, né? Toda aquela pressão, né? A pressão durante o tratamento não é indicado, pelo menos não foi indicado para mim que tivesse relação sexual, porque por questão de imunidade e tudo mais. Então, é um conjunto de coisas que, se você tiver um psicólogo adequado para te acompanhar, te orientar e te mostrar o outro lado, teria me ajudado muito. Então, essa questão da autoestima pesa demais, né? O que eu fazia, assim, para me sentir bem? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que dar um jeito de me sentir bem. Eu me maquiava, Exato. Eu perdi todo o cabelo, sobrancelha, cílios. Eu me maquiava, usava brincão.
e fazia ali do limão uma Você limonada. redirecionou, né? Você focou em outras partes também, que é belo, que tem beleza, Então, né? eu ia pro hospital, né, pra ficar internada, não tinha o que eu fazer, eu ficava tomando a quimioterapia. Eu levava livro pra estudar, coisa que eu gostava. Eu levava cheirinho de ambiente, que eu sou muito do cheiro, e o cheiro da quimioterapia me deixava muito enjoada. Então, eu passava cheirinho de ambiente no meu quarto, eu passava hidratante, porque eu precisava ocupar meu tempo de alguma forma. E precisava me sentir útil de alguma forma. E a nossa preocupação, assim, de ser funcional é tão grande que quando ele me passou o tratamento, eu falei, mas eu vou poder trabalhar? Ele falou, claro que não. Ele falou, não é hora de você pensar nisso. Isso também mexe com a autoestima, porque a autoestima não é só a autoaparência, é a autocapacidade É também. o servir, né? Sim. A gente é acostumada a estar sempre ali na ativa. Ele falou, você vai ter tempo para trabalhar, mas agora é hora de você cuidar de você. Eu falei, meu Deus, eu não vou poder trabalhar, e agora? Então, e aí teve um dia que eu estava me sentindo muito mal, né? O humor oscila muito, né? Tem dias que você está muito bem, tem dias que esperançosa. tem dias que você fala, meu Deus, por quê? Não por que isso, mas como que isso vai melhorar? Quando que vai melhorar, né? Porque são dias e dias. Tem dias que você recebe uma quimioterapia muito bem, tem dias que o seu corpo não reage muito bem. E teve um dia que eu tinha acabado de sair da UTI, que eu tive um choque séptico muito sério. Tive uma sepse e eu tinha acabado de sair da UTI com trombose, minha perna muito inchada, 20 quilos a mais, sem cabelo, tomando banho, o meu marido me ajudando a tomar banho. Eu comecei a chorar, ele falou, por que você está chorando? Eu tinha acabado de sair da UTI, ele falou assim, olha a situação que eu tô, né? Falei, você tá me vendo sem cabelo, gorda, com a perna inchada, toda inchada, deformada por uso de corticoide. Ele falou assim, eu tô aqui por você. Ele falou assim, eu tô aqui pelo nosso amor. Ele falou, e eu te amo do jeito que você tá, e eu vou te amar sempre. Aquilo, pra mim, eu falei assim, gente, se eu tinha alguma dúvida porque eu casei, eu não tenho mais. Então, e a incidência de mulheres abandonadas durante o tratamento é muito grande. Né, de parceiros que abandonam, porque não é fácil. Né? É um perigo. Eles também precisam de apoio emocional, sem dúvidas. Não é fácil para eles e não é fácil para o casamento. Então, eu já vi mulheres que realmente foram abandonadas durante o tratamento porque o marido não aguentou toda a situação e deve ser muito triste, deve ser muito solitário. É mais uma coisa que ela vai precisar lidar. É mais um luto. É mais um luto. É mais um luto. Então... Todos precisam de apoio. E não só psicoterapêutico, mas também, às vezes, de medicamentoso, se for possível, né? Eu acho que cerca a pessoa, dá um conforto. Um suporte a mais, um auxílio a mais, ela fica mais fortalecida também em relação à química cerebral. E quando a gente está no meio do furacão, mesmo com conhecimento, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente é bem instruído, mas a gente não pensou em procurar uma ajuda profissional. Porque é pouco falado também, né? E aí eu acho que cabe aos profissionais que acompanham orientar, falar, olha, procura uma ajuda, um profissional para te ajudar, fazer uma terapia, entender o seu momento, que você vai ver com outro olhar, talvez com acolhimento, né, com menos julgamento. Exato. Então, eu acho que é importante a gente falar isso aqui para as pessoas, que quando chega um diagnóstico, você não precisa estar sozinha e nem ser forte o tempo todo. Você pode e precisa ter alguém para te apoiar e, principalmente, não é uma amiga que você vai conversar, é um profissional que entende como conduzir a situação. Então, procurar um profissional capacitado, um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda medicamentosa, que isso vai facilitar o processo. Inclusive... Ai, Fernanda, te cortei. Quer falar? Não, Pode falar. Eu só ia falar que, assim, como é importante a gente ouvir relatos assim como o seu, porque eu acho que tornam a gente mais humano, assim, na hora de prestar assistência. Porque, às vezes, você vai tão no automático. Eu imagino você naquela situação, ou qualquer pessoa que esteja passando por isso. Às vezes, você vai para o médico, assim, eu não posso esquecer de falar isso, eu não posso esquecer de perguntar tal coisa. Então, são tantas dúvidas que a gente acha que é o mais importante de ser perguntado, né? Então, assim, para minha náusea, para isso, eu tenho que falar que eu tive dor de cabeça aquele dia e tal. E você acha que não é importante você falar que você tá triste. Você acha que não é importante você falar que... Sabe, você tá com medo. Que você tá com medo, que você tá ansiosa, que você... Então, se isso não for perguntado ativamente pelo profissional de saúde, não tem como a gente esperar que o paciente traga isso de maneira ativa. Já é tanta coisa. Às vezes, claro, às vezes isso acontece. Tem pessoas que são mais emotivas, que transparecem mais, que choram, que ficam embotadas. Mas tem outras que, às vezes...
assumem essa postura de eu tenho que ser forte... Tá tudo bem por fora, tá tudo bem, que dão uma falsa impressão de que, de fato, a pessoa está lidando bem com aquilo, mas ela está desesperadamente precisando de ajuda e a gente precisa abordar. Exatamente. A mesma coisa da questão que você falou do peso, né? É muito importante, eu acho, a gente sempre, né, diante de um diagnóstico difícil, tentar fazer aquelas perguntas abertas para o paciente, né? Então, o que te incomoda mais? O que você entendeu disso? Porque, às vezes, na nossa cabeça, como médico, o que está incomodando o paciente é aquilo. E, às vezes, ele está incomodado com outra coisa que a gente nem faz ideia, né? Que, pra gente, aquilo ali seria totalmente secundário e aquilo é o que está causando sofrimento, né? Então, tem empatia mesmo de saber que esse papel é do profissional de saúde, é do médico, é do psicólogo, é do físio, é de todo mundo que está prestando assistência mesmo para aquele paciente, do que esperar que aquilo seja... que a pessoa peça ajuda diretamente, espontaneamente. Nem sempre isso acontece. O profissional, ele sendo mais humano, né? Eu acho que, assim, é claro que tem que saber separar, porque o profissional tem que olhar a parte técnica, tem que olhar tudo, mas um olhar com um pouquinho mais de humanização faz toda a diferença. Esse feeling, né? Primeiro contato com o médico que me recebeu, né? Lá em Jaú, onde eu fiz meu tratamento... Quando eu fiz a biópsia, deu inconclusiva, porque fazia muito tempo já, que já estava necrosado até a massa tumoral. Ele passou no meu quarto à noite, ele falou assim, eu vim conversar com você. A sua biópsia deu inconclusiva e eu vim propor para você o que você acha da gente fazer uma cirurgia para poder fazer um exame bom, adequado, pegar um nódulo, né, afetado, para a gente poder chegar a um diagnóstico certo. Falei, doutor, eu tô aqui para fazer o que precisar. Forte, né? Tipo, não, eu tô aqui, vamos fazer. Ele falou assim, peraí, vamos conversar. Puxou uma cadeira, isso era 8 horas da noite, no segundo dia que eu estava no hospital. Puxou uma cadeira, sentou na beira da minha cama, segurou na minha mão e falou assim, eu quero que você entenda que eu entendo o que você está passando. Eu já passei por isso. Ele falou assim, eu tive um câncer cerebral, tive um tumor cerebral, há 10 anos e eu tô aqui. Eu tô bem, eu me recuperei, mas eu sei o que você tá sentindo, porque eu já senti. Aquilo, é como se eu pudesse desabar, porque... Você foi abraçada ali, Exato. Né? Então, aquilo me passou muita confiança. Eu falei, meu Deus, ele tá aqui, cuidando de mim, e ele já passou pela mesma situação. Daqui a pouco sou eu cuidando de outra pessoa e levando essa informação e essa esperança, porque aquilo me encheu de esperança, né? O médico responsável pelo meu tratamento, né, de primeiro contato, ele foi muito acolhedor. E foi nessa hora que aí eu desabei e eu falei, eu tô com medo. Ele falou, vai dar tudo certo. Então, esse olhar profissional, o mais humanizado, faz toda a diferença. Porque ao todo tempo a gente quer ser forte. Então, o meu tratamento todo, quem me viu chorar foi só meu marido. Então, assim, só ele. Nunca ninguém me viu chorar. O quanto é difícil a gente estar vulnerável, né? O quanto a gente não nos permite estar vulnerável, né? E o que me irritava tanto era as pessoas falando, nossa, você é muito guerreira. Oh. Você não estava em guerra nenhuma. Eu não estava em guerra, gente. Eu não estava em guerra. Eu estava só apanhando. Tudo bem, eu tava... reconhecer que você é forte, mas guerreira é uma palavra. Guerreira, você é muito guerreira, você vai conseguir. Gente, eu falava assim, eu vou conseguir porque Deus quer, porque eu não estou lutando com nada. Até né? porque o paciente em si, o maior sentimento dele é de impotência, né? Porque tudo que ele pode fazer é confiar no médico e no tratamento. Exato. Né? Então, assim, não fale para quem está fazendo o tratamento, você é guerreira, gente, porque pesa demais. Exatamente, às vezes o melhor é o silêncio. É que às vezes a gente quer falar alguma coisa e É não entende que intenção. ouvir é muito bom, né? A gente não entende o quão ouvir é significativo, né? Porque às vezes só de você chegar lá e estar presente, assim, né? Estar fazer uma escuta ativa, né? Exato. Agora a gente acha que precisa pontuar alguma coisa e daí acaba... Dar soluções, porque assim, o hiperfoco fica muito no tratamento físico da doença, né? E a gente esquece dos outros aspectos, né? Do sofrimento que a doença carrega em si. E aí passa batido ou a gente só quer oferecer uma solução e para o sofrimento psicológico da doença não tem solução, né? É passar pela doença em si, sentir-se apoiado, sentir que você pode chorar na frente de alguém, sentir que você pode falar que está com medo, sentir que você pode chegar na frente do médico e falar não quero fazer, não dormi essa noite, né? Esse permitir-se, né? Saber que você pode permitir-se. E você falou das questões dos lutos, né? Eu lembrei de um luto que também é importante relacionado com a doença, que é o luto da
parte reprodutiva. Tratamento de quimioterapia, não sei se foi te falado isso na época, né? Foi. O médico até perguntou se eu queria Você congelar antecipa óvulos, a menopausa, Eu né? entrei na menopausa durante 1 ano e saí depois. E voltei a menstruar normal. Bacana. Parte ovulatória, tudo normal. E o médico pontuou, ele falou, olha, pode ser que você entre na menopausa e não fique mais, e não menstrue mais. Pode ser que seja periódico. E para mim foi periódico, e até o meu exame de rotina, olha, hoje você está ovulando, então tá tudo belezinha aqui, mas a fábrica já fechou. E você já tinha, né, 2 Já filhos. tinha 2 Agora, filhos. pensando numa mulher que talvez não teve nenhum É outra ainda, insegurança, né? A hora que um médico chega para você, e além de falar que você tem uma doença grave, que vai ser um tratamento agressivo, com vários efeitos colaterais, ganho de peso, náusea, perda do cabelo, ele ainda te acrescenta, e olha, se você quiser Exato. ter filho, a gente vai ter que pensar no que vai fazer, porque isso pode acabar com a sua função reprodutiva. Então, além de tudo, você talvez se despedir da chance de ser mãe. Exato. Que é às vezes é muito pesado. sonho de muitas mulheres, né? Sim. E tem alternativa, né? Normalmente, quando a gente indica esse tipo de tratamento, a gente oferece, né, congelamento de óvulos, fala da possibilidade de fertilização depois, fala que existe uma possibilidade, né, dessa questão da menopausa iatrogênica e do tratamento ela ser transitória ou não, mas só a hipótese, né, só o fato de perder essa capacidade espontânea de engravidar, isso é um ponto muito difícil para a mulher, né? A mulher que quer ser mãe. E eu estava estudando, né, para trazer informações de qualidade aqui, e eu me deparei com depoimentos de mulheres que descobrem um câncer de mama grávidas. Nossa. É mais Fator agravante, um fator, e assim, os casos que eu estava assistindo são casos que teve o tratamento, deu tudo certo, mas tem casos que a mãe acaba falecendo, fica o bebê, né? Então, é uma situação muito delicada que envolve muitas questões. E, com certeza, é necessário o apoio emocional e psicológico. Inclusive, pensando em tratamento psicoterapêutico, por muito tempo, as terapias elas focavam muito em mudança, né? E veio uma terapia chamada Terapia de Aceitação e Compromisso, ACT, que fala sobre aceitação radical. Porque, em algumas situações difíceis, a gente vai precisar aceitar. Aceitar é um termo que a gente não queria ter que usar, porque se a gente tem que aceitar uma coisa, é algo que a gente não queria ter que aceitar. Mas existem algumas situações que a gente precisa aceitar de uma forma radical, no sentido de não se prostrar diante disso, ou de cruzar os braços, ou de baixar a cabeça, mas no sentido de eu aceito isso, mas me comprometo com os meus valores. Eu aceito isso, não vou lutar contra o diagnóstico, mas o que eu posso fazer para me comprometer com esse tratamento, com essa cura, né? Então, é como se eu não conseguisse, uma metáfora da ACT. Eu não controlo uma onda do mar, mas eu posso aprender a surfar. Então, como que eu vou aprender a surfar diante dessa situação difícil, né? Então, o apoio emocional e de um profissional vem para trazer todo esse conhecimento, toda essa psicoeducação. Você não precisa você não precisa lutar contra as suas emoções. Suas emoções existem para também te auxiliar a passar por isso. O luto existe para ajudar você a atravessar por esse momento difícil. Então, é muito importante o apoio emocional, psicológico, nessa fase de muitas descobertas, medos, anseios, angústias. Eu acho que a aceitação é muito importante, porque tem gente que luta muito contra o diagnóstico, né? E muita gente também não faz exames de rotina porque tem medo de achar alguma coisa. Exato. Né? Então, não quero encontrar nada, porque quem procura acha. Não Exato. é bem assim. Só Isso tem é uma doença quem distorção. faz exame. Exatamente. Isso é de uma distorção cognitiva. Eu né? acho muito importante que nós falamos da prevenção, né? Do cuidado da mulher com ela mesma, consultas de rotina. Mas a aceitação é você olhar para a situação e falar, bom, eu vou falar a minha percepção e o que aconteceu comigo. Bom, aconteceu isso comigo. Ninguém imagina, né? Tipo, você dorme Você um não dia, no outro escolhe, dia né? você acorda e você foi diagnosticada com câncer, com 2 filhos pequenos, recém-casada, com uma agenda cheia, a vida redondinha, tudo perfeito, tá aí agora. Não adianta você negligenciar isso, porque você tem que olhar e viver a situação, você não tem outra opção. Teve um momento do meu tratamento de eu olhar e falar assim, não, para mim chega, já deu, não tem o que eu fazer, não quero mais. Vou viver até quando Deus quiser, porque para mim já está demais. Mas aí eu pensava, e se eu terminar o tratamento e eu ficar bem? Né? E se der tudo certo?
E se eu não fizer o tratamento, ia acontecer alguma coisa comigo, né? Porque é o que provavelmente poderia acontecer. Então, você não lutar contra o diagnóstico, você aceitar. E o que eu olhava muito, eu nunca perguntei para Deus assim, por que comigo? Eu entendi que eu precisava passar por aquilo, né? E que eu não poderia, eu tinha consciência que eu não poderia entrar num tratamento e sair igual ao que eu tinha entrado. Eu precisava evoluir como pessoa, como mãe, como mulher, e é o que eu levo para minha vida. Então, eu nunca lutei contra um diagnóstico, aceitei, pedi a força para Deus, para que se eu estava passando por aquilo é porque eu tinha um propósito. E hoje, a minha vida ela é maravilhosa. Então, hoje eu dou valor para tudo. Sim, eu dou valor por exatamente. estar aqui com vocês. Exatamente. Eu dou valor quando eu abro o olho, eu falo, Senhor, obrigado por mais um Exatamente. dia. Porque independente da dificuldade que eu tenho na minha vida hoje, não é isso daqui do que eu já passei. Então, eu falo assim, que quando a gente tem saúde, a gente quer um monte de coisa. A gente quer trocar de carro, viajar, passear, comprar uma casa, decorar a casa. Quando a gente não tem saúde, a gente só quer uma coisa, quer ter saúde. Exato. Então, eu queria deixar assim, uma mensagem para as pessoas de que, se você está passando por um período difícil, esse período vai passar. Apesar da dificuldade, ele vai passar. E que depois desse período, que você seja grato pelo que aconteceu. Né? Não é fácil para mim estar aqui. A Amanda sabe disso, que eu sofri. Mas eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para quem precisa. Que depois de um período difícil, vem a colheita. E aí vem a satisfação do que aconteceu, você vê que tudo deu certo, que tem possibilidade, e a sua vida tem um sentido muito diferente. Então, hoje, para mim, tudo tem um gosto muito bom, né? Estar com os meus filhos, trabalhar... Qualquer coisa a gente resolve. Quando a gente tem saúde, qualquer coisa a gente resolve. Não é o fim, né, Mari? É um recomeço. Para você foi um recomeço. Muito diferente. Muito diferente. Com muito mais valor no simples, né? Em tudo. Eu nunca fui uma pessoa de reclamar. Nunca fui. Mas hoje, assim, tudo para mim tem valor. Se um almoço com seus filhos se eu tô ali. com os meus pais, a gente vai pra praia, é bom. Se a gente tá comendo um churrasco, é gostoso. Se a gente tá sentado todo mundo junto, é gostoso. Então, assim, você aprende a agradecer muito mais do que reclamar. E agradecer aquilo que você já tem. Porque a gente passa, às vezes, a vida toda batalhando por tudo que a gente quer, por tudo, querer sempre mais. Mas o que a gente tem já é muito valioso. Exato, e a gente não valoriza. A gente não valoriza. Então, vamos valorizar aquele abraço do seu filho logo de manhã, aquele paciente que te olha e te agradece porque você ajudou no processo. Gente, isso é a maior riqueza que a gente pode ter. Então, se você passa por um período difícil, faça daquele período difícil uma mudança necessária para a sua vida, porque vai ter alguma função. Não um porquê, mas um para quê. Pegando, então, esse gancho aí, eu queria encerrar a minha fala falando que, na psicologia, a gente fala sobre 2 processos fundamentais diante de situações difíceis, independente se é um câncer, independente se é outra situação difícil, que é a elaboração e a ressignificação. Elaborar significa dar espaço para viver e reconhecer as emoções. O medo, a raiva, a tristeza, a sensação de perda. É quando a pessoa começa a nomear o que sente e entender o que aquilo representa em sua vida. Já a ressignificação vem depois, como um movimento de transformação interna. É quando a mulher começa a olhar para essa experiência de um jeito diferente, encontrando novos significados, valores e aprendizados. Não é romantizar a dor, nem dizer que o sofrimento é bom, mas é compreender que, mesmo diante de situações e experiências dolorosas, pode haver crescimento, consciência e um novo sentido da vida. Então, quando falamos em saúde mental ao câncer de mama, falamos justamente desse caminho. Primeiro sentir, depois compreender e, com o tempo, ressignificar e elaborar. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Alguém tem mais alguma coisa que quer acrescentar aqui? Acho que não. Então, acho que foi muito produtivo, foi muito gostoso, né? A gente pôde ver vários aspectos além da medicina, né? Tudo em relação à saúde, em relação à mulher, o papel dela na sociedade, autocuidado, como lidar com a doença, né? E com essa conclusão tão bacana que a Amanda fez para nós. Então, acho que a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada por todos vocês que vão assistir esse podcast. E a gente se vê no próximo Before You Podcast. Muito bom.